Amados irmãos, na leitura de 1 Coríntios 11, dos versículos 1 a 16, nos deparamos com dois conceitos que podem nos causar questionamentos: o uso do véu por parte das mulheres e a expressão por causa dos anjos. Vamos explorar esses dois temas à luz das Escrituras. Em primeiro lugar, vejamos sobre o véu. Sob a perspectiva da Palavra de Deus, o uso do véu pelas mulheres e a cabeça descoberta pelos homens no culto, conforme apresentado em 1 Coríntios 11, 1 a 16, é entendido principalmente como uma questão de princípio divino e cultural, que deve ser considerado em seu contexto histórico. Vamos analisar essa questão com base nos princípios das Escrituras. Primeiro, é importante distinguir entre princípios imutáveis e práticas culturais. A Bíblia nos ensina que há princípios eternos, como a ordem de Deus, a autoridade e a modéstia na adoração, que são válidos em todos os tempos. No entanto, algumas práticas específicas, como o uso do véu, estão frequentemente ligadas a contextos culturais. O que Paulo destaca nesse texto é o princípio da ordem de Deus na criação, o relacionamento apropriado entre homens e mulheres, e o respeito à autoridade. Esses princípios são aplicáveis hoje, embora a forma como são expressos possa variar conforme a cultura. Em relação à ordem na criação e no culto, as Escrituras ensinam que Deus estabeleceu uma ordem que deve ser refletida tanto nos cultos quanto nos relacionamentos entre homens e mulheres. Paulo explica que o homem, sendo criado primeiro, reflete diretamente a glória de Deus, enquanto a mulher, sendo criada a partir do homem, reflete a glória do homem. Isso não significa que a mulher seja inferior ao homem, mas sim que Deus designou papéis e funções diferentes, especialmente no contexto da adoração. Naquela época, o véu simbolizava essa ordem e a submissão ao plano divino. Na cidade de Corinto, o véu era um símbolo de modéstia, pureza e respeito à autoridade. Os homens, por sua vez, mantinham a cabeça descoberta para demonstrar que refletem diretamente a glória de Deus. No entanto, entendemos que essa prática cultural não é normativa para todos os tempos e lugares. O princípio que o véu simbolizava, submissão e respeito à ordem de Deus, é o que permanece atemporal. Hoje, o princípio é que o uso literal do véu pelas mulheres e a cabeça descoberta pelos homens não são exigências bíblicas para todos os cristãos, especialmente em sociedades onde esses símbolos não têm o mesmo significado cultural. No entanto, a ordem, a modéstia e a submissão à autoridade divina continuam sendo princípios que devem ser respeitados em qualquer contexto. Homens e mulheres devem adorar a Deus de maneira que reflita os papéis que Ele designou com reverência e respeito. A liberdade cristã e a consciência também são importantes. Em questões que não são centrais à fé e que não são explicitamente ordenadas nas Escrituras, há espaço para a liberdade cristã. Se, em um determinado contexto cultural, o uso do véu ou outra expressão de modéstia faz sentido e ajuda a transmitir respeito pela ordem de Deus, os cristãos são livres para seguir essas práticas. No entanto, essas questões não devem ser impostas como mandamentos universais. A vestimenta e a conduta de homens e mulheres no culto devem refletir o princípio central destacado em todo o texto: respeito à ordem de Deus, modéstia e reverência. As roupas que usamos e a forma como nos comportamos devem demonstrar nossa submissão à autoridade de Deus e nosso respeito pelo ambiente de adoração. Não se trata de seguir regras rígidas sobre o que vestir, mas de exibir uma atitude interior de respeito e reverência, que se reflete em nossa aparência e comportamento, sempre honrando a Deus, tanto no culto quanto em qualquer ocasião e lugar. Em resumo, o uso do véu no culto, à luz das Escrituras, deve ser entendido como uma prática cultural do primeiro século, que simbolizava a submissão à ordem de Deus. O princípio por trás dessa prática, ordem, autoridade e modéstia na adoração, é imutável e aplicável a todos os tempos. O uso específico do véu, no entanto, não é obrigatório hoje, a menos que o contexto cultural o justifique. O foco da adoração deve ser a reverência a Deus, o respeito pelos papéis que Ele designou e a modéstia no comportamento e na apresentação pessoal, de acordo com os ensinamentos da Bíblia.
Agora vamos para a expressão por causa dos anjos. Essa expressão, encontrada em 1 Coríntios 11:10, tem gerado diferentes interpretações ao longo da história, e sua compreensão depende de como se entende o papel dos anjos no contexto bíblico. No versículo 10, Paulo diz que a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de poderio por causa dos anjos. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Existem algumas possíveis explicações para essa expressão. Primeiro, os anjos como observadores da adoração. Uma das interpretações mais comuns é que os anjos são seres celestiais que observam o comportamento humano, especialmente durante a adoração. No Novo Testamento, os anjos são frequentemente descritos como seres interessados na obra redentora de Deus e no culto da Igreja, como vemos em 1 Pedro 1:12, a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. E Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Segundo essa visão, as mulheres devem demonstrar uma postura de respeito e submissão à ordem criada por Deus, simbolizada pelo véu, como um testemunho também para os anjos, que são servos de Deus e observadores das práticas eclesiásticas. Outra interpretação sugere que os anjos são guardiões da ordem divina. Nesse entendimento, os anjos têm uma função de manter a ordem estabelecida por Deus. No Antigo Testamento e em outras tradições judaicas, os anjos estão associados à guarda e proteção da ordem divina, como no caso do querubim que guardava a entrada do Jardim do Éden, conforme Gênesis 3:24. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Assim, o uso do véu seria um sinal visível de que a ordem e a submissão à autoridade estão sendo respeitadas, e os anjos estariam presentes para garantir que essa ordem fosse mantida. Uma terceira interpretação considera os anjos como modelos de reverência e submissão ao sagrado. Eles são frequentemente descritos como aqueles que cumprem prontamente a vontade de Deus, como vemos no Salmo 103:20. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. A presença deles durante a adoração pode simbolizar a necessidade de que todos, inclusive os humanos, sigam o exemplo dos anjos em termos de reverência e obediência. O uso do véu pelas mulheres, nesse contexto, seria uma forma de demonstrar essa reverência durante o culto. Também há uma perspectiva ligada à tradição judaica, que via os anjos como supervisores das atividades humanas, especialmente no culto. Essa tradição pode ter influenciado Paulo a mencionar os anjos nesse contexto, ressaltando que a ordem divina na adoração deveria ser respeitada também por causa da presença dessas criaturas celestiais, que de alguma forma estão envolvidas com a adoração na igreja. Em resumo, a expressão "por causa dos anjos" pode ser entendida como uma referência à necessidade de respeito e ordem na adoração, sabendo que os anjos estão presentes como observadores e guardiões da ordem estabelecida por Deus. O uso do véu pelas mulheres seria um sinal visível de submissão à ordem divina, algo que tanto os homens quanto os anjos reconheceriam e aprovariam. Que Deus abençoe você e lhe ajude na busca de um conhecimento humilde e obediente da sua palavra. Que Ele guie seu coração a viver conforme os princípios eternos que Ele nos revelou nas Escrituras. Amém.